E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise explicativa. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa reflexão incrível do Marconi Farias sobre o livro de Jó. É fascinante ver como essa análise constrói uma tensão enorme entre escrituras milenares e as nossas próprias ansiedades modernas sobre a necessidade de ter tudo sob controle. Tem algo profundamente inquietante na figura do Leviatã, sabe? E entender de verdade essa imagem muda completamente o jeito como a gente lida com o imprevisível e o caos do nosso dia a dia. Então, bora direto ao ponto. A reflexão começa com uma pergunta silenciosa, projetada do divino direto para a humanidade. E há um gancho filosófico fortíssimo. Será que a humanidade realmente acredita que consegue administrar aquilo que ela nem sequer entende? É o tipo de provocação que desarma na hora qualquer pretensão nossa de superioridade ou de ter o controle absoluto da própria existência. Parte 1. O mistério do Leviatã. Uma resposta, no mínimo, desconcertante para o sofrimento. Vamos entender isso. O material de origem funciona quase como um livro de mistério. O protagonista Jó está lá sofrendo e anseia por justificativas lógicas para toda aquela dor. Isso é super comum, né? Quando as pessoas passam por provações, elas buscam desesperadamente explicações filosóficas para as tragédias aleatórias. A expectativa do Jó era receber uma tese bem elaborada, explicando por que o justo sofre e por que o caos simplesmente invade a vida sem pedir licença. Mas, em vez de respostas prontas, a narrativa muda bruscamente para uma escala cósmica. O que é apresentado a ele é a vastidão aterrorizante e magnífica do universo. E é bem no meio dessa revelação cósmica gigantesca que surge a figura do Leviatã. O texto é brilhante aqui porque não usa a criatura só como um monstrinho mitológico dos mares, não. O Leviatã é a personificação nítida do caos, do medo e do orgulho. Basicamente, ele simboliza aquela desordem indomável que o ser humano nunca conseguiu e nunca vai conseguir dominar plenamente. É a imagem perfeita para estilhaçar a nossa falsa sensação de controle. Ao colocar essas duas realidades lado a lado e mantendo a neutralidade sobre a teologia da época, a essência do argumento fica muito clara. A ideia de esfregar o tamanho do universo na face da humanidade não era para humilhar quem estava sofrendo. O propósito era criar um contraste gigantesco entre a nossa fragilidade, de quem mal consegue manter a calma num dia de angústia, e a soberania divina absoluta, capaz de governar com perfeição todos os mistérios absurdos do cosmos. O peso teológico disso é formidável. O Leviatã representa o colapso total e inevitável da arrogância humana. É literalmente aquele momento em que o nosso orgulho e a nossa autossuficiência simplesmente desmoram diante de uma força que não dá para controlar por meio de esforços terrenos. Passando para a parte 2, o espelho e a ilusão moderna do controle. Trazendo esse texto lá da antiguidade direto para o nosso dia a dia, fica muito óbvio o quanto a sociedade moderna é obcecada por controlar a própria existência. A gente tenta controlar horários e rotinas de forma implacável, criamos imagens milimetricamente perfeitas nas redes sociais, tentamos domar emoções passageiras, fabricamos narrativas públicas, idolatramos cada dado ou estatística e tentamos manter as aparências sociais a todo custo. É uma maratona exaustiva e, no fundo, é só uma tentativa totalmente inútil de afastar a incerteza das nossas vidas. Agora, o que é realmente interessante notar é o contraste brutal da nossa era. Por um lado, a humanidade construiu maravilhas tecnológicas extraordinárias, temos ferramentas que cruzam oceanos profundos e alcançam outros planetas. Mas, e por dentro, o que continua invicto? O medo, a morte, o vazio e o sofrimento. A gente aprimorou as ferramentas externas ao extremo, mas o caos essencial da condição humana, esse a gente ainda não venceu. E a análise vai ainda mais fundo na metáfora. Nessas literaturas antigas, o caos nunca era visto apenas como uma tempestade ou uma desordem na natureza. Ele representa uma rebelião interna fortíssima. É o que o texto chama de Leviatã interior, essa insistência orgulhosa que a humanidade tem de querer ocupar o lugar do divino, tentando decidir e administrar por conta própria o que é o destino, o que é o bem, o que é o mal. A nossa própria autossuficiência é a verdadeira fera indomável. Chegamos à parte 3, o clímax e a grande reviravolta. A partir desse ponto, a explicação dá um salto para uma reviravolta teológica absurda. Se a gente analisar de forma imparcial o enredo bíblico, o evento da crucificação parece, logo de cara, o triunfo absoluto das trevas e do abismo. Parece a vitória brutal, trágica e definitiva do caos sobre a ordem divina. Como se a desordem tivesse engolido tudo e não sobrasse nenhum traço de controle. Mas vamos ver como isso evolui ao longo do tempo.
No primeiro dia, o inferno acredita piamente que está devorando o Filho de Deus. No segundo dia, a morte e a escuridão acham que deram a palavra final. Mas aí, o terceiro dia revela algo espetacular. A figura de Cristo não apenas encara o caos, mas invade ele de vez e sai glorificado. Aquela que parecia a vitória definitiva da morte foi, na realidade, a maior emboscada divina de toda a narrativa. E tem uma frase que resume perfeitamente tudo isso. A cruz era o anzol escondido dentro do aparente fracasso. Gente, que metáfora impressionante! A cruz funcionou como uma armadilha perfeita, totalmente oculta no abismo. Foi um instrumento exato usado não para ser derrotado, mas sim para fisgar e conquistar o próprio Leviatã. E assim chegamos à parte 4, a resolução e como redefinir a verdadeira paz. Então, o ponto crucial é desconstruir velhas ideias. O grande equívoco espiritual de hoje em dia é achar que amadurecer significa alcançar o controle total sobre tudo e todos ao redor. Só que a perspectiva bíblica inverte essa lógica completamente. Maturidade não é domar o caos, é confiar no rei que governa o caos. A esperança não está na nossa capacidade irreal de aprender a adestrar o Leviatã, mas sim em reconhecer aquele que domina a criatura que, de outro modo, destruiria todos nós. Para resumir, a jornada narrativa desse texto ancestral não tenta responder a cada mínima dúvida filosófica ou justificar cada dor. Em vez de entregar um manual prático e organizado de respostas lógicas, ele revela algo infinitamente maior: o soberano que governa até mesmo as forças que a humanidade tem pavor de pronunciar o nome. E olha, essa é a grande revelação que traz conforto na obra. E para encerrar, eu deixo essa provocação enérgica para a gente pensar. Se a verdadeira paz não é, de jeito nenhum, a ausência de caos, mas sim a certeza de que ele jamais escapou das mãos do Criador, como isso muda de vez a forma como a gente lida com as ansiedades da vida moderna, onde a mente humana pode realmente encontrar paz, sabendo que a imprevisibilidade é uma presença permanente? É uma ideia formidável que destrói a ilusão do controle e convida a gente para uma maneira inteiramente nova e muito mais corajosa de encarar a realidade. Pensem nisso.